E aí, galera, graça e paz, tudo bom? A gente está iniciando mais um programa Up, Altos Papos. E hoje a gente vai abordar nessa série sobre os 7 pecados capitais, o pecado da luxúria. Então vem com a gente, tem muito conteúdo bom para que a gente possa aprender junto. Vamos nessa? Fala geral, graça e paz, a gente inicia mais um programa Up e hoje a gente vai tratar sobre o último dos 7 pecados capitais. Vamos falar sobre a luxúria, vamos tentar entender o que é, vamos abordar aqui alguns tipos, né, de alguns pecados que englobam a luxúria. E tem aqui com a gente a Andréa Nunes, o Tom Nunes e a Ivani pra gente bater um papo bem legal aqui. Dá um oi pra galera aí, gente. Graça e paz, gente, tudo bom com vocês? Hello, gente! Bem-vindos! E aí, pessoal, tudo bem? É isso aí. Então, conforme a proposta, né, dessa série, a gente está encerrando esta lista de pecados capitais e a ideia hoje é falar sobre luxúria. Então, sem muita enrolação aqui, sem muita enrolação, vamos lá, Ivani, diga pra gente de uma forma bem direta, assim, pra galera que está assistindo, o que é luxúria? O que a gente pode entender como luxúria para a gente abordar esse tema aqui com a moçada? Como a gente tem visto, né, que todos os pecados capitais, eles são sempre uma raiz para tantos outros pecados, né? E a luxúria vem do latim, luxuriae, que significa superabundância. Como é que é essa palavra? Luxuriae. 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 Pega essa. Tão chique. É superabundância, né? O excesso, a extravagância. E quando a Bíblia fala sobre a questão da luxúria, por exemplo, né, ela traz dentro da questão do excesso da sensualidade, o excesso em relação à sexualidade em si, né? E se a gente vai pesquisar, a gente encontra pelo menos uns 40 sinônimos aí para luxúria, né? Quer que eu cite um por um? Não, um por um não precisa, mas dá uma passada. Ela ia citar, aqui, cara. Mas dá uma passada aqui pra gente. Aqui. Fala aí uma meia dúzia. Alguns, né? Assim, vamos falar assim, dos termos mais conhecidos, né? Porque tem muito termo estranho, muito termo... Tem umas coisas assim que você pergunta, o que é isso mesmo? Isso. Então, todos eles estão relacionados ou à prática, né, da desregrada, ou a sexualidade assim em si, né? Então, a concupiscência, que a gente já conhece, que já é um termo bíblico, a pornografia, a fornicação, né? Que também é um termo bíblico que a gente já conhece, né? A galerinha sabe o que é, né? Esse negócio. Opa, casamento. Se não sabe, fica aqui com a gente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, o adultério, né? Então tem muita coisa assim que está relacionada à luxúria, que estão no nosso dia a dia, né? E que às vezes a gente leva isso como normal. Então por que é importante a gente falar sobre isso dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto da nossa vida real, dentro de um contexto bíblico, né? Porque os nossos jovens estão praticando, né? E eles estão praticando assim, é normal. Muitos deles não estão nem sendo orientados, né? Ou dentro de casa ou fora. Eles não estão sendo orientados de que essa prática em si, ela seja um pecado, né? Porque está tão normalizado algumas situações que a gente vai citar aqui durante o programa, que eu acredito que quando a gente começar a conversar, muitos deles vão pensar assim, uau, não sabia que era, né? Que estava dentro dessa questão do pecado, da luxúria, né? Bem legal isso. Está cercado por isso, né? É verdade, a gente está rodeado por isso, né? Eu acho bem legal isso que você falou, Ivani, mas só para a gente deixar bem claro aqui, observando, né? Quando a gente fala os nossos jovens estão praticando, logicamente a gente não está falando de todos os nossos jovens, né, gente? Vocês aí depois não vão lá mandar mensagem pra gente, colocar lá, eu não faço. Cancela não é isso que essa menina. Isso, não é isso que nós estamos falando. Estamos falando assim, que tem muita gente fazendo. Tem muita gente praticando. Aí você tocou no ponto, que é muita gente fazendo, não é só jovem não. Opa, olha aí. Muita gente fazendo. Vamos ser justos, né? Sejamos justos. Justos. É que até a porque gente fala aqui pro público jovem, né? Mas até porque galera. se a gente falar, por exemplo, sobre adultério, que a gente vai entrar daqui a pouco, tem muita galera aí que nem casada é ainda. Com Então, qual que é a ideia do adultério, né, na questão
Solteiro, da sexualidade mesmo, né? Aliás, a galera não quer casar, cara. A galera quer ficar na casa dos pais, né? Ah, não quer casar? Estão saindo da casa dos pais mais tarde. Não. Ninguém quer casar? Vaza. Não, tem uma galera que quer. E É naquela situação importante, né? confortável. É importante a gente falar sobre isso, porque essa questão da sexualidade, ela está muito relacionada ao princípio da santidade, né? Totalmente. A santidade. Então, quando a gente vai ver dentro do contexto da história, né? Então a gente percebe assim, o que eles quiseram falar, né? Quando fizeram a lista e colocaram lá a luxúria, né? O que eles queriam trazer com isso? Exatamente esse princípio de viver a santidade integral, né? Isso, integral. verdade, Vinícius. Não só por um lado, não só por uma parte, mas no todo, o seu corpo, o seu pensamento, a sua mente, né? Então a questão da pureza em si e a gente entender que tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz está relacionado, né? E o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, precisa ser preservado em relação a isso, né? Então não foi só, vamos colocar lá, só colocar, né? E é bem legal isso que você tem falou, princípio. porque assim, quando a gente já falou, já citou aqui em programas anteriores, né? Quando o monge Evrágio, ele faz essa lista, e ele é um monge, então ele se isola, né? Então assim, a ideia de que se afastar também dessa questão, vou usar o termo aqui, carnal, né? Sim. Isso, mas é isso mesmo, né? Assim, de você estar distante disso, porque como a Andréia falou, né? A gente está rodeado de situações que a gente, pela nossa correria, por várias Você não situações... presta atenção, né? Mas não presta propaganda atenção. de televisão, Não presta na internet, atenção, né? até propaganda de sabonete, de Isso. carro, propaganda, coisas parecem simples, né? Mas tá lá, impregnado Tá. a nudez, a sexualidade ali aflorada. Então, pequenas bem- coisinhas vão te... É bem na tua importante cabeça. realmente a gente citar isso, né, Ivani, isso que você coloca. Então, são pecados, que nem você falou, né? São pecados que eles iniciam, na verdade, todo pecado inicia na mente, né? E a mente, então, ela constrói uma situação e ela deturpa a normalidade, né? Então, é um excesso de pensamento sobre o sexo. A gente pode definir isso, então, como luxúria, né? Um excesso de pensamento e aí, consequentemente, de ações relacionadas à questão sexual. Isso. Podemos definir assim, né? É isso? Exatamente. Então tá. E aí, André, o que você tem para falar pra gente aí sobre essa questão de trabalhar com os jovens, assim, André? Você acha que você que tá mais ligado ali no contato mesmo, né? E a gente recebe demandas, né? A gente recebe dúvidas, a gente recebe perguntas. Daqui a pouco na contextualização a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas assim, é um assunto que está em voga, sempre está em voga, né? Quando a gente faz uma enquete, quando a gente Sexualidade é uma coisa muito... pergunta pra galera sobre o que elas querem falar, né, André? Deve estar Bem no top isso. 3 ali. Muito, da sempre. lista. Sempre tem assuntos relacionados à sexualidade. E sempre tem muita gente, muito público, né? Sim. Porque eu acredito que é uma coisa tão latente no ser humano, né? Que está tão no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. A gente estava falando das questões do comercial de televisão e tal, mas aí você na internet, no jornal, no outdoor, você passa na cidade. Então, assim, desde coisinhas simples até coisas mais pesadas, né? E o importante é a gente não deixar de falar. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos abertura para falar sobre o assunto, né? Nas igrejas, em casa, se você não tem esse hábito, né? Mas eu sei que não é fácil para todo mundo conversar com os filhos, talvez, né? Mas hoje em dia a gente tem um pouco mais de material para conversar, para estudar, né? A palavra de Deus, ela tem tudo, gente. Tudo está na Bíblia. Até questões como essa, a Bíblia cita, fala e traz respostas. Mas se você quer aprofundar um pouco mais no assunto, para ter como conversar com o seu adolescente na sua casa, senta com ele, conversa. Papo reto, tem que ser, porque o melhor amigo nesse sentido também da sexualidade dos filhos tem que ser o pai e a mãe. Sim. Não deixa para eles conversarem com isso com os amiguinhos da escola. Era isso que eu ia exatamente entendendo? citar aqui, André, porque assim, e tem um ditado que diz assim, né? Se os pais não ensinarem, o mundo vai ensinar. Ensina, né? ensina. O mundo ensina. E aí, quando a gente está falando errado de mundo, a aí, gente né? está falando de pessoas de todo tipo de criação, Sim. né? De pessoas, né? Então, assim... Não é que tem gente lá que não vai falar coisas sadias, mas é que mas- nem todo mundo tem princípios Mas pode ter bíblicos. gente lá que vai falar coisas que não são sadias. Vai Totalmente, ensinar como totalmente. questões comuns
coisas que não são comuns, né? Então, infelizmente, as crianças, os jovens, adolescentes, Lisério e Tom, Vani, são incentivados à prática da sexualidade muito cedo, né? Desde uma roupinha que coloca na menina, bebezinha. Cara, olha, é um negócio complicado. Se você olhar com uma atenção, para as coisas, né? Tipo, você vai ver que tem coisa errada lá, né? A gente não pode ser tão romântico, né? Tudo é lindo. Não, tem que ser, você falando isso, André, eu me lembrei agora de... Né, eu vou entregar a minha idade aqui, mas só para mim entender. Tinha há um tempinho atrás, só um pouquinho de tempo atrás, tinha uma questão de uma música lá, da boquinha da garrafa, né? Meu Deus, me entreguei agora, faz tempo, né? Faz tempo, tá. E aí, assim, o que a gente via naquela época, Tom, era assim, pais achando bonitinho a criancinha, com roupinha sensual, dançando, com gestos sensuais, né? Achando aquilo a coisa... Tinha concurso, né? Tinha concurso. De mini jacaré, mini do Tchan. Lembra disso? Isso. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque isso não é, né? E a gente tá falando aqui... Não é de agora, né? Isso é... Desde sempre. Desde sempre. Isso aí já vai ter, né? No princípio dos 7 pecados lá, quando Tomás de Aquino, ele fala que a partir da queda do homem, o pecado ele entra quase como um ciclo de... O que ele fala? Ciclo de conduta. Tomás de Aquino vai dizer assim, a nossa natureza pecaminosa, a partir da queda, né? Ele trata como um ciclo de conduta. É bem importante a gente pontuar aqui que o sexo em si... Não é ruim, né? Não é isso, né? A gente nem falou de nude ainda, né? Mais que sexo em si, a nudez, ela não é pecado, elas não são pecado a partir da perspectiva bíblica, né? Que a gente vai falar sobre isso, né? Que é Arma aí, o casamento entre homem e mulher. Sim. Então, para estes, o sexo é bênção, a nudez é bênção, né? O homem conhece a intimidade da esposa, né? A esposa do marido. Então isso não é pecado, não. O problema é quando a gente passa onde entra a luxúria aí, né? Quando há práticas consideradas imorais. Isso. E Marcos vai falar no capítulo 7 sobre essa questão da natureza pecaminosa. Ele vai dizer assim, cara, do coração do homem procedem todas as imoralidades, né? Então, de fato, um coração, uma vida sem transformação, ela tá suscetível a tudo aquilo que a natureza pecaminosa implica na vida de um homem, de uma mulher, de uma criança. Né? Especificamente sobre a luxúria, né? O sexo, cara, não é pecado, tanto não é pecado o sexo, a nudez, Adão e Eva quando foram criados. Isso. Deus não fez roupa para ele logo de imediato, né? Eles estavam nus lá e de boa, não teve nenhum constrangimento, né? Nenhum constrangimento, né? Mas a partir da queda, aí sim. Quando os Pero Vaz de Caminha chega aqui no Brasil, que ele vê as Índias. Né? O relato dele para o rei é um relato cheio de sedução, né? Ele faz uma descrição de malícia, de desejo, né? Luxúria. Mas elas estavam tranquilas. Para elas natural, né? Para elas natural. Então, veja que faz muito tempo, né? E eu fico pensando no Evagro Monge, né? Falava de história, o Evagro Monge. Pensa nas situações em que o Evagro visualizou e vislumbrou quando ele decide fazer a lista, né? Para que ele está olhando? É verdade, gente. Para que ele está olhando, né? O que ele está vendo acontecer, né? Para chegar no pecado da luxúria. Eu não vou cometer aqui uma insanidade de dizer que ele praticava, mas ele está... Mas ele viu tá falando daquilo que vê. Ele estava vendo. Entendeu? Ele está falando daquilo que vê, daquilo que afetava a sociedade àquela época. E é o que a gente está tentando fazer aqui agora. O Lisério falou, né, da música lá da Boquinha da Garrafa, né? Não, se a gente falasse isso, Boquinha da Garrafa, num programa há 20 anos, a gente seria... criticado. Nossa, criticado é pouco, a gente seria disciplinado. Então, esquece. Mas exemplo. Então é só um exemplo. A gente hoje pode falar isso e contextualizar, a gente vai chegar lá. Mas veja que faz muito tempo que esse é um problema, né? Sim. E a gente vem aí, como a gente já falou em outros programas, né? Tentando dar uma atualizada nessa lista e interpretando essa lista de novo para contextualizar com o tempo em que a gente vive. Então, hoje a gente fala... Eu vou deixar mais para frente, né? Mas hoje a gente aborda a luxúria
sob outra Hoje não tem mais perspectiva, boquinha da garrafa, tá Hoje bom, não tem. gente? Tem outras coisas. coisa. Tem outras Tem coisas. Mas também tem. É verdade. É verdade. E isso que você falou, Tom, é bem importante, né? Assim, porque fica claro na Bíblia que a nudez e o relacionamento sexual, ele não é pecado, né? Desde que debaixo da vontade de Deus, daquilo que Deus quer para o ser humano, né? Porque também, por muito tempo, assim, foi se disseminado uma ideia de que o relacionamento sexual era pecado, né? Sim. O relacionamento sexual era pecado. Então, assim, falar sobre essa questão já era pecado, né? Sim. Não é muito distante. Aí eu vou entregar minha E hoje a gente só tá entregando Mas, idade, hein? Eu não vou falar Quando eu era criança ainda, ou ali para adolescência, a gente ainda ouvia dizer de marido e mulher, que a mulher não se despia Sim. para dormir com o marido. De maneira alguma. De maneira alguma, porque era pecado. Eu me lembro de histórias, sabe aquela coisa de que a mulherada tá conversando e você fica ali cutucando? as crianças. Eu me né, lembro, andando atrás da principalmente porta. retiro, né? Retira a mulherada assim, pra falar, e a gente ficava ali, né, cutucando pra ver o que ela tava conversando. Eu não tava espiando ela, não, a gente tava escutando. Só escutando. Só escutando. Aí as mulheres, elas, não, cara, eu não posso dormir sem roupa, porque se eu dormir sem roupa, e se Jesus volta e eu tô sem roupa? Olha a percepção que a pessoa tinha de como o sexo era pecado. E não, gente, o sexo entre marido e mulher, na perspectiva bíblica, ele é bênção. Né? Ele é bênção. Foi criado por Deus. Foi criado por Deus, né? Então ele é bênção. Então, vamos... E aí, assim, né? Esse é um tema bem importante de se abordar, porque, assim, é um negócio que ele é muito sedutor, né? Sem usar aqui o clichê da palavra, né? Mas, assim, é um negócio que embriaga, domina a mente, né? Domina a mente de muita gente. Por isso que Evagrio, né, ele lista como um pecado que realmente é um pecado raiz de outros pecados. Sim. De outros males. Raiz de outros males, né? Porque dentro disso, dentro dessa embriaguez da mente, né, a pessoa que comete o pecado da luxúria, ela pode devagar, vai longe, né? E a gente daqui a pouco vai dar uma listada em alguns desses pecados, a gente vai ver assim corda, né, como que a coisa é deturpada, né? Exatamente. Dentro disso que o Tom falou, assim, um relacionamento sexual saudável, à luz da palavra de Deus, que foi criado por Deus, é bênção. Deus criou os órgãos sexuais. Deus criou o ser humano com órgãos sexuais. Então, assim, tem objetivo, né? Sim. Então, é importante a gente deixar claro isso também, né? Então, assim, a gente já volta para conversar um pouquinho mais, tá bom? Fica ligado aqui com a gente. Só um minutinho. Este programa está mesmo incrível, não é? Então compartilha esse link, aproveita, se inscreve no canal, curte bastante aí junto com a galera e comenta, tá bom? Deixa aí a sua participação, contamos com você. Vamos lá para o programa? A gente está falando sobre a questão da luxúria, né, gente? E é importante deixar claro, assim, que a pessoa que ela está envolvida nesse pecado, ela tem a mente ludibriada, enchida, encharcada com essas questões relacionadas ao sexo. Então, tudo que ela faz, todas as suas ações, as suas atitudes, as suas palavras, elas estão ligadas à questão sexual. E aí tem um texto na Palavra de Deus que eu queria trazer aqui para a gente também já deixar para a galera, que é o texto de Romanos, capítulo 8, onde Paulo diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja, essas pessoas que só pensam nessas questões, né, que estão envolvidos, inebriados pela luxúria, elas não têm como agradar a Deus. Não tem, porque não pensam em outra coisa, né? Elas não pensam nas questões que não sejam questões sexuais.
né, Ivani? Então, assim, o que a gente pode trazer aqui como uma questão até de uma questão de depravação, né, no sentido assim da palavra de luxúria, né? A gente tem alguns pecados aqui que estão envolvidos, estão citados, né? Para a gente falar um pouquinho para a moçada, o que a gente poderia falar a respeito dessa questão da luxúria, Ivani? Pegando o gancho aí do texto bíblico, né, a gente consegue criar uma imagem aqui, que é aquela imagem do cordeiro, né, e a imagem do leão. O leão que é aquele devorador, né, aquele que vai e arranca e espedaça, né, e deixa tudo emporcalhado, né, enquanto que o cordeirinho é aquela questão mais suave, né? Tem aquela imagem mais pura, né? Mais bonita e tal. Então a questão, tudo isso está dentro de nós, né? O que você alimenta mais? Você alimenta mais esse leão devorador? Você alimenta mais esse cordeirinho, né? Então eu acredito que casa muito aí, né? Quando a Bíblia fala sobre essa questão da mente. Tudo está na mente ali. Então o que você alimenta na sua mente? O que você pensa, né, sobre isso? Porque quando você alimenta mais esse leão, aí você vai para algo muito maior, né? Para uma depravação mesmo, né? E a depravação não é o fato de você pensar em sexo. Porque o nosso corpo naturalmente, né, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai desenvolvendo, a gente vai sentindo isso, né? O nosso corpo, ele é sexuado. Então, é natural que a gente tenha algumas sensações, né? É natural que a gente tenha alguns desejos. A questão é quando isso vai além, quando isso se torna excesso, né? E à medida que vai alimentando, vai piorando a situação, né? E a depravação é exatamente essa extensão. Seria até um transtorno. Sim, nessa questão, né, Ivani? Exatamente. Uma questão que a pessoa desvirtua a normalidade, o natural. Exato, sai daquilo que é original, né? Então, já é um adultério por aí, né? Sim. Porque o adultério é exatamente aquilo que sai do original e que tem alguma coisa ali dentro que tira essa essência da origem. E a depravação sexual, ela é uma alimentação desses desejos sexuais, né? É uma extravagância. Certo. Então, e a gente pode citar várias formas em que essa depravação ela se apresenta, né? A gente pode apresentar aqui, a gente vai apresentar até uma lista sucinta, né? Porque se a gente vai pesquisar, a lista é enorme, né? Então a gente vai trazer algumas coisas que estão dentro mais de um contexto mais normal, né? Sim, daquilo que consideram, normal no bom daquilo que sentido da palavra. consideram Mais ser normal, né? Isso, né? Daquilo que é mais conhecido, que é mais visto, né? Que tá mais aí, como a gente está fazendo aqui um programa aí para a galera mais jovem, né? Aquilo que está dentro mais de uma realidade deles e tal, né? Ou que eles estejam mais próximos ali, mesmo que sendo dentro da realidade adulta, mas que eles já estão ali mais próximos, que eles conseguem ver. Até porque nos filmes eles vão ver, em séries eles veem. E às vezes, né, dentro disso que vocês estão falando, às vezes assim, a pessoa até vive em alguma situação de perto, não que esteja praticando, mas esteja às vezes sabendo de alguém, presenciando alguma situação, e talvez a pessoa até esteja achando que é normal. Sim. Né? Essa semana eu vi uma reportagem de uma pessoa que era estuprada pelo pai desde os 5 anos de idade. Ela tem, acho que 18, alguma coisa assim agora. Só pra gente entender um pouquinho do que eu tô falando aqui, assim, ela falou, não, eu achava que isso era normal. Porque ela, desde a sua infância, desde quando começou a entender as coisas, aquilo estava dentro da realidade dela. Era Então, parte da rotina familiar, né? Isso, entendeu? E ela achava então que aquilo era normal. Ela foi criada daquele jeito, né? Então é importante a gente citar aqui algumas situações, né, André? Verdade. Para que a galera também pense assim, não que vocês não saibam, né? Hoje o Google está aí, né? Tem pastores bons aí na igreja para poder orientar, para poder falar, né? Deus, é verdade. Tem isso, mas assim, a gente vai tentar aqui falar algumas coisas, né, André? O que você pode trazer para a gente com relação a alguns desses comportamentos. Alguns desses comportamentos. Isso. Boa. Então. Por aí mesmo, porque tem bastante coisa. Então a gente vai tentar ser, né, o mais sucinto possível. Então assim, uma das coisas que já é depravação, a gente considera a fornicação também. Fornicação. É uma coisa que é isso? Está dentro da luxúria e também é bíblico, também você vai encontrar na Bíblia. E a fornicação é o sexo entre pessoas solteiras, então é sexo fora do casamento. Mas aí tem o adultério também, que é o
sexo entre pessoas casadas. Então, assim, a pessoa é casada e pratica sexo com outra pessoa, seja ela casada ou solteira, enfim, tá? E aí, no caso da fornicação, é quando a pessoa é solteira. Então, 2 solteiros são os namorados, os noivos, os ficantes. Olha, vamos parar um pouquinho aqui, André, só pra gente deixar bem claro, bem observado, né? Que noivo, namorado e os ficantes, né? Eles não podem praticar o relacionamento sexual. Isso nem melhores amigos, tá? Bíblia. Nem melhores amigos. Nem melhores amigos que se beijam, não pode, né? Porque então, assim, é importante agora, né? Porque às vezes a gente pode pensar assim, já tá noivo mesmo, o casamento já tá garantido. Já tá marcada a data, não interessa. Então, agora pode. Sabe o que eu penso também? Que é o seguinte, assim, quem tá ouvindo a gente, né, vendo a gente em casa e a gente aqui, né? A vida da prática, você que tá aí vendo a gente agora, você deve saber de quem faz, se você mesmo não faz, né? Então, assim, o que a gente tá chamando a atenção aqui é que é pecado. Sim. Isso. É que é pecado, gente. Então, assim, não dá pra gente ter uma visão romântica de que não, isso não acontece. Mas é o meu noivo, é minha noiva, é a mulher da minha vida, né? É o amor da minha vida. Pronto. Ou não, assim, ou nem é o noivo ou a namorada, né? Cara, eu saio mesmo e pego, não tô nem aí, né? A gente já ouviu histórias... Nossa, cara. Então, assim... Não pode, gente. Mas, não, assim, o que a gente tá querendo dizer aqui, deixar bem claro, é que é pecado. Sim. É que é pecado. Então, se você tá nessa caminhada aí, não é uma caminhada legal. A gente quer te dizer, a luz da palavra de Deus... É que é pecado. Que tem citações bíblicas, por exemplo, Gálatas 5,19 vai dizer, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Lá em 1 Coríntios 7,36 diz assim, se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Casem. Então, mano, se tá vendo o negócio, tá pegando mesmo, casa logo de uma vez. Vai lá no cartório, passa pro seu nome. Casa logo de uma vez, entendeu? Passa pro seu nome, é bom. E casa logo de uma vez, pra você não falar assim, eu tenho que ter geladeira Frostfrit, não sei das quantas. Só casa depois que eu tiver não sei o que. Gente, compra o feijão, é isso que Paulo tá falando, assim, gente, se não tá conseguindo se conter, se a coisa tá complicada, né? Tá num relacionamento, e um relacionamento sério há vários anos, né? E a gente sabe que quanto mais o tempo passa, maior fica a intimidade, né? Então, assim, gente, se tá chegando nesse ponto, realmente, procura oficializar, procura passar pro seu nome. Procura passar pro seu nome, tá bom? Pra poder deixar a coisa oficializada, tudo certinho, aí tá tudo certo, entendeu? Passa pro seu nome, tá tudo certo. Aí, agora, pode usar. Agora tem uma... Tem mais coisa, Tem. Uma citação ali, um termo, que é promiscuidade, isso, né? E a gente ouve falar muito disso, a gente ouve... e esse termo, ele é muito usado, né? O que quer dizer essa... promiscuidade, assim, o que a gente poderia trazer aqui pra galera aí que tá... Aí coisas pesadas, né, que a prostituição, daí tem a questão da orgia, são coisas que fogem totalmente do comum, totalmente. Sabe, coisas que fogem muito do comum, do habitual, então assim, tem muita coisa. Zoofilia, né? Meu Deus do céu, gente, coisas pesadas mesmo. Coisa. Mas eu queria falar assim da promiscuidade, André, porque assim, é até a questão da própria banalização do sexo, né? Sexo sem compromisso. Do sexo sem compromisso. Aquela assim, vamos lá, hoje eu fico com essa, hoje eu faço sexo com essa, amanhã eu faço com essa. É o Tinder. Gente. Até apostas, né, dos amigos. A gente vai lá na balada, vamos ver quem pega mais, né? Uma coisa tão bonita. Quantas você ficou? Com quantas? Competições. Competições. Uma coisa tão bonita que Deus fez, né, que é a sexualidade no homem e na mulher, enfim, nos animais também. Mas assim, uma coisa tão bonita que Deus criou, com um propósito muito bonito, aí o ser humano vai lá, deturpa tudo e vira uma coisa promíscua. É exatamente isso, Zério. É você banalizar uma coisa tão perfeita que Deus fez, que Deus criou. A gente foi pra Belo Horizonte em 19, eu acho. E aí eu fui com um time de uns 5, 6 meninos pra gente fazer um trabalho numa filial nossa lá do escritório, né? E, cara, eu fui num voo, sei lá, acho que na quarta ou quinta-feira e os meninos já tinham ido antes, né?
Depois daquela coisa, vamos jantar, e estamos conversando aí. Adivinha o que eles estavam fazendo? Eles em São Paulo já tinham criado o perfil no Tinder, já estavam dando match lá em BH, pra quando chegasse já tivesse o que fazer. E aí, vamos jantar. Aí daqui a pouco sai um, sai outro. Não, vocês não. Ah, então. Aí apontou pro celular. Eu falei, o que é ele? Tinder? Eu falei, nossa. É isso, gente. Então, assim, o cara vai pra BH, arruma alguém lá, transa, volta pra São Paulo e tudo bem. Entre tudo aspas, certo. continua a sua vida normal. E continua a vida normal. A vida normal. Falei, caramba. E aí, dentro do que você está falando, né? entra a questão da prostituição, né? Que é essa ideia da venda do corpo, da venda do sexo em si, né? E é importante citar aqui e falar, deixa claro, que não é só a prostituição feminina, né? Sim. Existe a prostituição masculina também, né? Então, assim, quando a gente fala prostituição, a gente, de repente, só vem na nossa mente a questão da mulher. Não, tem muito homem que também vende o seu corpo. Né? Então, e isso também é uma depravação, isso também entra na questão da luxúria. No caso do Tinder que a gente estava falando aqui, desse caso que o Tom contou, entra na prostituição, e aí tem um caso, né, que as pessoas, há um tempo atrás, prostituição é pago, né? Cada um põe o preço que quiser, certo? Mas no caso desse aí, é gratuito. Sexo gratuito, rola solta, entendeu? Uma coisa assim que é banalizado mesmo, uma coisa totalmente banal. Então, assim, as pessoas não têm mais nenhum comprometimento com nada. Com Deus, muito menos. A pessoa não tá nem pensando. Imagina, tá pensando em Deus, tá pensando na família. Ela tá lá lembrando que tem um pai, uma mãe em casa, né? Que a outra pessoa tem família. Né, que você se relaciona com a pessoa, você está criando um elo com aquela pessoa. Sim. Não é verdade? A Bíblia diz que a partir do casamento ele se torna uma só carne, né? Imagine quantas pessoas têm uma só carne com tanta gente por aí. Uma visão mais romântica, o ato em si é onde se torna uma carne. Exatamente. O ato da condição carnal. E aí a pessoa é uma só carne com várias pessoas. É uma carne moída com vários cortes, né, cara? E tem maminha, fadinha, cada um moída com vários cortes. E ainda tem aquelas propostas, né? A gente entrando aí nessa questão dos casados, né? Ainda tem aquelas propostas entre amigos, né? Para os swings, troca de casal. Orgias, né? Aí já estamos E assim, e vale a gente falar que a gente não está falando de uma coisa além igreja, né? A gente está falando de uma coisa que acontece dentro da igreja. Na outra igreja, tá, gente? Por favor. Então, na outra igreja. Eu já consegui testemunhar alguns momentos, né? De ouvir propostas desse tipo, assim, tipo... Não, é porque a gente tá querendo dar uma pimentada aqui na relação e tal, né? Dar uma mudada, uma modificada aqui na relação. Malagueta, conhece aquela pimenta malagueta? Vocês são um casal, assim, que a gente gosta muito. Sangue de Jesus tem falando, que loucura é isso aí. Não, vocês são um casal que a gente confia, que a gente sabe que não vai estar falando aí pra todo mundo, tal, não sei o quê, tudo mais, né? E aí, assim, a gente olhar e falar assim, uai, cara, o cara tá cantando lá na igreja, o outro tá pregando, o outro tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E aí a gente olha assim, mas... E sabe, uma conversa natural, como a gente tá conversando aqui agora? Uma conversa super natural deles, né? Então, assim, já é uma coisa comum, às vezes, na rotina deles, né? E aí ele vai tentar sorte, né? Tenta sorte, rola proposta, assim, é uma depravação, né? É depravação também. Quando o Paulo coloca lá em Gálatas, ele cita a questão da orgia, né? Ele diz que essas pessoas que praticam esse tipo de pecado, elas não herdarão o reino de Deus. Exatamente. Então, assim, de novo, o Paulo tá, assim como Evagro, né? De novo, Paulo tá olhando uma realidade que ele visualiza, né? Sim. E falando, gente, ó, isso aqui, ó, não. Pô, tá errado esse negócio. Tá errado. E aí tem aqui algumas coisas assim que além de pecado, acabam sendo crime, né? Não, aí tem, a gente pode falar assim, pedofilia, por exemplo. Tem gente que pelo transtorno, pela essa questão da luxúria, ele só tem prazer com menores de idade, sexo né? Com crianças. Ele só busca isso, na verdade. Então, assim, olha só um nível tão baixo. Aí, além de pecado é crime. Além de pecado é crime, né? Estupro, o estupro, né? o assédio sexual, né? Então, assim, são situações que envolvem a mente. Zoofilia, né? Meu Deus do céu. É crime também. É crime também. Também é crime. Então, assim, coisas pesadíssimas, né? Vai longe essas listas. Vai longe esse negócio. Tem uma tal de Deep Web aí que você encontra coisas terríveis. Assim, eu falo disso com tranquilidade porque eu sou um profissional de TI, né?
E não falo por consumo, mas falo porque eu sei que existe. Né? Sim. Então, assim, aí fica um alerta para os pais, né? A gente fala aqui de Tinder, a gente fala aqui de Deep Web, a gente fala aqui de pedofilia, né? Que é o sexo com o abuso de crianças. Né? Fica muito esperto, né? Você às vezes tem alguém que vai sempre na sua casa, né? Fica muito ligado mesmo, porque quando você vê, já foi. Entendeu? Então sempre... Ninguém tá falando para todo mundo sair desconfiando de todo mundo, né? Fica aquela coisa habitolada, né? Mas é bom ficar alerta, né? Fique alerta, fique atento aos sinais. Aos sinais de comportamento dos filhos, né? Que os filhos dão, porque os sinais estão ali. Quando a coisa vem à tona, você fala, caramba, como é que eu não percebi isso antes, né? Então fique muito atento também. Acho que esse papo serve para isso também. A maior parte dos abusos, né, em relação às crianças e adolescentes acontecem dentro de casa, né? Das famílias. De pessoas próximas ali. Tios, primos, os melhores amigos, né? Então são pessoas ali. E a gente tem que... Uma coisa que é interessante a gente também falar é que, assim, quando a gente fala sobre pedofilia, naturalmente a gente imagina que o agressor é um homem, mas não é só um homem. Não, tem mulheres pedófilas também, né? Que elas fazem isso. Pessoas que têm, por exemplo, uma empregada doméstica, já muitos casos acontecem, né? Babás de fazerem isso com as crianças. Então, você tem que analisar muito bem. Às vezes a criança é super bem com a pessoa e daqui a pouco ela tem uma repúdia por aquela pessoa, né? Ela não quer mais, ela chora. E aí, às vezes, os pais querem forçar. Mas por que a criança não quer mais estar com o vovô? Por que a criança não quer mais estar com o primo? Por que não quer mais estar com o tio? Então, é bom a gente... Né? Uma dica de um programa que eu assisti um tempo atrás, eu acho já um pouco antigo, que é o Conexão Repórter, que é do Cabrini. Se você tiver a oportunidade, assistir alguma coisa relacionada à inocência. Acho que é 1 ou 2 programas que ele fez que fala sobre isso. Então você vai ver vários profissionais falando sobre isso, explicando os sinais, coisas assim, na escolinha, lá na creche e tal. Então tem vários depoimentos e pessoas profissionais também, né, como a gente estava citando aqui, que vão te dar alertas. Porque às vezes a gente fica nessa, né, eles inocentes, porque a gente, como servo de Deus, como cristão, eu vejo que a gente quer tanto ver os outros com bons olhos. Né? Romantiza muita coisa. A gente quer ver todo mundo. A gente acha que todo mundo é bom. E mas o mundo é mau. Entrando nisso, nego, eu queria falar de mais 2 comportamentos ali da luxúria, que a gente geralmente fala da pornografia, mas eu queria falar dela. Por último, eu queria falar do assédio sexual. Isso é bem importante, hein? Sim. Muito cuidado. Você, líder que está assistindo a gente agora, né? Muito cuidado com os comportamentos. E aí, né, não é só o líder pro liderado, mas é do liderado pro líder também, né? Pastor e membro e pastor, membro e líder de ministério, enfim. E não só nisso, vamos tirar do ambiente da igreja, né? Para não ficar no ambiente da igreja. Em qualquer lugar, no trabalho, nas amizades, na faculdade, muito cuidado com o jeito com que você toca numa pessoa, entendeu? Eu lembro de uma situação do Keanu Reeves, lá do Matrix, que ele foi tirar uma foto, acho que era uma campanha para fazer o lançamento de um filme, eles deviam estar ali naquela sessão de lançamento, né? E o Keanu Reeves, ele foi tirar foto com uma atriz, ele não abraçou ela, mas quem estava de frente para a foto parecia que ele estava abraçando, mas ele colocou a mão à distância dela, entendeu? Então quem estava de frente era um abraço, quem viu de lado é um abraço. Por que ele faz isso? Para ninguém nunca acusá-lo de assédio, entendeu? Então ele nem toca na atriz, entendeu? Então muito cuidado com brincadeirinha. Com brincadeira, entendeu? Tem que ter com brincadeirinha, limite, né? sabe? Brincadeirinha no WhatsApp, para falar de uma das redes que a gente mais usa, né? Então, figurinhas, videozinho, aquela coisa assim, vou testar. Se ela comentar, beleza. Se ele comentar, ok. Ali começa, cara. Ali começa. Não, e para dar ruim, vai longe. Então assédio, gente, além de ser crime, né? Assédio sexual é crime. Ele também é um comportamento da luxúria. E pornografia... Antes só de você entrar na pornografia, Tom, me permita aqui pra gente só falar assim, ó. A gente tá falando aqui sobre a questão, orientando até os pais, né, para ficarem espertos com relação aos seus filhos, tal, algum tipo de comportamento, mas talvez algum jovem, algum adolescente esteja assistindo a gente aí e tal, e esteja sofrendo algum tipo de ação nesse sentido, né? Não, sendo abusado mesmo. Sendo assediado e coisa nesse sentido. Então, assim,
fica ligado, sabe? Tenta procurar alguém de confiança. Isso não é normal, isso não é natural, isso é crime, né? Além de pecado, é crime. Então, assim, você peça ajuda, né? Não se conforma, né? Porque às vezes a pessoa... ajuda. Que nem eu citei do caso da menina, né? Eu achei que era normal, desde os 5 anos, né? O meu pai ter relação comigo. Então, veja, né? Ali era uma situação que ela convivia, né, dentro daquele mundo dela ali. Mas às vezes as pessoas podem estar vendo assim e falar, puxa, mas então... esse tipo de comportamento não é normal. Então, assim, procure ajuda, né? A ideia aqui também é trazer isso para essa moçada, né? Dar um start, ligar um alerta aqui e falar assim, gente, né? O comportamento bíblico, cristão, com relação à sexualidade é isso. É preciso haver denúncia, né? É importante a gente deixar assim bem claro que tipo de ajuda eu preciso ter. Se a gente entende que é crime, né? Foi descoberto, a pessoa entendeu, não, realmente está acontecendo, precisa haver uma denúncia, independente de quem seja o agressor, porque muitas vezes acontece de que a mãe, o pai não quer denunciar porque é exatamente alguém ali próximo, então não quer aquele escândalo, não quer expor, né? E aí o agressor tá ali, ele vai continuar fazendo, né? Se de repente ele foi descoberto, ele já não faz mais com aquela, ele vai fazer com outra. Porque aquilo já tá nele, né? Exato, não foi tratado isso. Então é importante que se denuncie, mesmo que seja assim algo muito doloroso, né? Porque é algo muito doloroso de se fazer. Porque até como você falou, né? Talvez seja alguém conhecido, alguém próximo, assim, como que eu vou denunciar essa pessoa que é tão próxima? Eu tô tendo dificuldade de fazer, eu mesmo chegar lá direto. Procura seu pastor, procura um amigo, pede ajuda a alguém que possa, que vá lá e que vai fazer, né? E realmente para tirar essa criança, esse adolescente dessa situação. E essa questão que o Tom falou das conversas do WhatsApp e tal, não sei o que, nas redes sociais, a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo, porque às vezes você recebe alguma coisa, você nem tá olhando, você não tá nem procurando isso, mas se você recebe as coisas, tá, bloqueia. O nude, né? O Tom falou ali, né? A questão do nude, né? Gente, tem que ficar ligado. Crente não manda nude, né? Nem recebe. Tem um amigo meu que trabalha comigo e ele contou isso pra mim esses dias, que eles iam entrar numa reunião e aí alguma coisa aconteceu com o notebook de quem ia apresentar, a apresentação não ficou pronta e ele, na hora, ele estava usando o 4G do notebook e ele colocou uma foto de alguém que tinha mandado, era alguma coisa pornográfica, assim, eu não sei se era um vídeo ou se era uma foto de uma mulher, que estavam só homens na sala. E aí, vamos ver isso aqui, e começaram a dar risada e tal. Ele, cristão, ele falou, cara, é isso aí? Então eu tô saindo da sala. E o pessoal falou assim, caramba, ele é gay? Não, ele é cristão. Entendeu? E saiu da sala. E aí o pessoal, como assim? E aí, pra voltar na pornografia, e também pra depois citar Filipenses 4:8, né? Cara, pornografia é pecado. Você consumir vídeo, consumir foto, enviar nudes. Pessoal, tem uma frase bem legal, né? Que roda aí pela internet, né? Ovelha de Cristo não manda foto sem lã. Bem por aí, né? Então, assim, fica ligado, né? Então cara, tem que ficar esperto. É pecado, fica esperto. Além de tudo, você que consome, você que produz esse tipo de conteúdo, a galerinha que fica mandando nude, imagina o seguinte, você faz um videozinho pra ele ou pra ela, e você manda. Aí você briga com ele, ou briga com ela. Ela fica brava com você, quer se vir, daí manda pra galera da escola, manda pra galera da faculdade, manda pra galera do trabalho. Que já aconteceu, a gente vê inúmeras notícias disso. Direto acontece essas coisas. Cara, uma vez na rede, esquece, tá lá, você vai ser exposta, vai ser exposto, né? Então imagina o trabalho que isso dá. Então, cara, se preserva. Não vai por essa que isso também é pecado. E aí eu volto lá no Filipenses 4:8, que é, cara, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é santo. Se tem alguma coisa de glorioso nisso pensar. Pensa nisso, né? Ocupa tua mente. Qual que é a ideia aqui de Paulo nos Filipenses? Cara, ocupa tua mente naquilo que é bom, naquilo que é puro. Aí se você pegar e fazer um link lá com Cristo, né? Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro. Nisto pensai. Cristo. Exato. E eu fazendo uma pontuação aí nessa questão do consumo da pornografia, o consumo excessivo, quer dizer, o consumo em si já é o pecado, né? Mas aí, à medida que quando você vê, né, você vai consumindo, isso é vicioso. Então, esse vício, ele gera uma doença, né? Uma doença psicológica e comportamental, que é o DSH, né? Que é um distúrbio da sexualidade. Então, esse comportamento, ele só consegue ser tratado
tratado com terapia, né? Tem casos de pessoas que passam a ter disfunção sexual exatamente por causa desse transtorno, né? É um transtorno psicológico. E não consegue se relacionar mais com outras pessoa, pessoas, né? Então, é assim, e isso gera nele essa impotência, né? Essa incapacidade sexual. Então, ele só consegue se relacionar com ele mesmo. Né? Ou então ele tem uma compulsividade. Então, tem casos que são tratados na terapia, por exemplo, de maridos que ele tem compulsividade, então se ele passar o dia inteiro em casa, o dia inteiro ele precisa fazer sexo. Então, como é que a mulher suporta isso? Então, casos mesmo de divórcios, ou o contrário, né? E aí, casos de divórcio que são causados exatamente por causa desse transtorno, né? que é gerado, excesso, né? Que é gerado por esse excesso. Então, tem essas duas coisas. Ou acontece a disfunção, né? E ele não consegue, ou gera a compulsividade e aí ele é demais. Né? Além que é uma disfunção também. Andréa Vargas, numa palestra, eu não lembro se foi no Uni 17, acho que sim. Foi Uni 17. Foi no Uni 17. Ela contou, dos casos que ela contou pra gente, de um cara que chegou aos prantos chorando porque ele não conseguia parar de se masturbar. Então, ele não conseguia parar. Ele falou, cara, eu preciso fazer isso o tempo inteiro. Que é o caso da DSH, né? Que é o caso da compulsividade. Então, assim, falando aqui, parece que a gente está falando de uma realidade distante e nós e vocês. Não, cara, isso aí afeta qualquer pessoa que vacilar. Sim, vacilou. Entendeu? Que vacilar e que entrar por esse caminho, entendeu? Então, a recomendação, cara, Filipenses 4:8. Status não protege, né? Nome não protege, cargo não protege ninguém. Verdade. É isso, gente. O papo tá muito bom aqui, tem muito mais coisas pra gente conversar, por isso a gente vai meio que encerrando por aqui, porque senão a coisa vai longe, né? E a gente vai voltar na semana que vem, no próximo programa, a falar sobre esse assunto ainda, porque tem bastante coisa pra gente abordar aqui, tá bom? A gente gostaria muito de agradecer você que está aqui com a gente, você que está acompanhando aí. Convidamos você para estar conosco na semana que vem, tá bom? E eu queria que o Tom nos deixasse aqui um recadinho do Amigos da Missão para a galera que está acompanhando, que possam aí acessar, né? Vai lá, Tom. Cara, aqui na tela tá aparecendo um QR Code, que é o Amigos da Missão. Você aponta o seu celular para cá e contribui com a gente, com a TV Viva a Promessa. Isso aí. Para ser parceiro desse programa, para ser parceiro dos ministérios que fazem parte dessa grade, aqui, né, parte da grade. Então, se você quiser ajudar a gente a manter esse programa e todos os outros, né, para colaborar com a galera que faz a TV Viva a Promessa acontecer, por favor, se você puder, acessa aí, né? Acessa aqui e quando vocês fizerem, você manda para um amigo, fala, que legal isso aqui. Mesmo. Ajuda a gente, amigo da igreja, né? Isso aí. Manda pra galera da sua igreja, no seu grupo de WhatsApp da igreja, tenho certeza que deve ter uns 5, 6 grupos de igreja aí. Então manda lá, né? Não manda luz não, manda esse aqui. Manda esse QR Code, tá bom? Para contribuir com a gente. Beleza? Isso aí, gente. É isso aí, Amigos da Missão. Contribui com a galera aí. Pra gente fechar aqui, quero deixar só um texto bíblico para pensar e semana que vem a gente volta a conversar sobre isso, tá? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Beleza, moçada? Fiquem com Deus e até a semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.